Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de língua portuguesa dessa semana. Hoje nós iremos trabalhar com os tipos de predicado. Vamos recordar? Para atender às nossas necessidades de comunicação, nós podemos organizar as frases de diversas maneiras, né? Uma das coisas, né, que precisam ser observadas é o sentido que as relações entre o sujeito e o predicado podem produzir nos textos. É o que nós iremos ver agora. Observem essas duas frases, né? A frase A. O senhor é engraçadinho, não? Essa frase a gente utiliza com aquele aluno, né? Pirralho, que sempre dá um jeito de fazer gracinha na aula, né? A frase B. O senhor me interrompe. Na frase A, nós temos o C a quem a informação se refere, que é o senhor. E nós temos o predicado, é engraçadinho, não? Que é a informação a respeito do sujeito. Então, a frase A, ela expressa uma opinião ao sujeito da oração, atribuindo-lhe uma característica, né? Que característica é essa? Engraçadinho, né? Na frase B, a ideia expressa pelo verbo em relação ao sujeito é de ação. Vejam. O senhor me interrompe. Qual é o ser a qual a informação se refere? O senhor. Então, esse é o sujeito da oração, né? E que informação nós temos sobre o sujeito? Que ele interrompe alguém, né? Então, aí nós temos uma ação, que é a ação de interromper, certo? Então, a gente pode perceber que o predicado de cada uma das orações fez referência ao sujeito de forma diferente. Na frase A, o predicado expressa uma característica sobre o sujeito, e na frase B, o predicado expressa uma ação do sujeito por meio do verbo, né? Então, essas duas frases mostram dois tipos de predicado. O predicado nominal, que traz a característica ou estado do sujeito, e o predicado verbal, que traz a ideia principal sobre o sujeito por meio de um verbo, né? No caso da frase B, um verbo de ação. Vamos ler agora essa tira. Neném já anda. Neném já fala. Do neném já faz desenho. Quem parece? Sei lá. Então, a personagem, né, que é Lola, né, ela parece querer também mostrar suas habilidades perto do neném, né, que é esse pássaro aí. Como é que ela faz isso para mostrar essa habilidade dela? É uma personagem, né, fora da cena, ela aponta as habilidades do neném e Lola mostra na sequência a sua. O neném já anda, Lola voa. O neném já fala, né, Lola canta. Então, o que o desenho feito pelo neném pode revelar sobre ele? O desenho tem detalhes, né, que tornam o desenho fiel ao pássaro, e isso pode revelar uma capacidade do neném, bem acima do que é esperado dele, né? Vamos agora comparar, né, essas frases. Neném já anda, neném já fala, neném faz desenho. Qual é o sujeito dessas frases? Neném, né? E o que os verbos dessas frases indicam? Indicam as ações praticadas pelo sujeito, né? As ações praticadas pelo neném. Vamos agora para essa outra tira. Ela é uma artista. O que fez uma das aranhas considerar a outra aranha uma artista? Observe, né? A ideia principal, né, sobre o sujeito, ela, nesse caso, que é o sujeito, ela, nessa frase está se referindo a quem? A aranha.
Então, a ideia principal sobre a aranha é que ela é uma artista, né? Então, foi atribuída a ela uma característica, uma qualidade. Né? O verbo tem nessa frase a função de ligar a qualidade, né, que é artista, ao sujeito, certo? Por isso, né, ele é chamado de predicado nominal, porque a informação principal do predicado está no nome, na característica dada ao sujeito, que é artista, e não no verbo, certo? Então, a palavra ou expressão que traz a característica, o estado do sujeito, é chamada de predicativo do sujeito. As palavras predicado, predicativo, têm o sentido de característica, atributo, qualidade, né? Por exemplo, se eu disser, Clara tem muitos predicados, né? Ela é paciente, é justa, é esforçada. Quer dizer que ela tem muitas qualidades, certo? Veja agora como fica a análise da oração. Nós temos ela como sujeito, é um verbo de ligação, porque ele não expressa ação, né? Ele só liga o predicativo ao sujeito. E um artista é o predicado, né? Sendo que artista é a característica do sujeito, então chamado de predicativo. Vamos ver como pode ser construído um texto, né, que tem a intenção de caracterizar, de descrever algo. Nesse caso, nós iremos analisar o uso do predicado nominal na construção de texto, né? Vamos ler um trecho de um texto informativo sobre uma serpente chamada urutu. A urutu é uma cobra grande e muito perigosa. Quando enfurecida, achata seu corpo e dá botes. E seu veneno é muito forte. Diz o ditado popular, veneno de urutu, quando não mata, aleija. Felizmente, hoje existe soro para sua picada. Qual a intenção predominante nesse texto? Vamos lá? Sem dúvida, a resposta é descrever algo, né? E ao descrever a serpente, o texto fornece suas características, ou seja, a característica da cobra. Então, o predicado nominal é uma construção muito empregada para desenvolver processos de descrição e caracterização, pois ele geralmente apresenta atributos, qualidades, características, estado ou mudança de estado de um sujeito. Para caracterizar ou dar qualidades, né, por meio do predicado nominal, é necessário que se perceba que, dependendo do verbo de ligação empregado, pode haver diferenças de sentido. Observe. A urutu é perigosa. Né? Aí, nesse caso, o verbo ele expressa uma característica permanente, um estado permanente. Né? Todos sabemos que a cobra ela é perigosa. É um estado que não vai mudar. A urutu, às vezes, parece adormecida diante de suas presas, né? Nesse caso aí, o verbo ele expressa uma aparência, né? E pode ser um estado transitório, né? Que pode se mudar. A urutu está agitada. Aí é uma característica, o estado momentâneo, que não é permanente, certo? A urutu anda esfonhada. Um estado que pode ser alterado, transitório, né? Ela anda, mas ela não é, né? Observem, né, esse esquema, como fica a classificação do predicado, né? Os termos da oração são sujeito e predicado, né? E o predicado ele se divide em nominal, como nós vimos, que usa o verbo de ligação, né, para ligar o predicativo ao sujeito. E o predicado verbal, né, na qual ele traz o uso de verbos de ação, né? No predicado verbal, o verbo ele é a palavra principal, né? O sentido do predicado está centrado nesse verbo, certo? E nós temos ainda o predicado verbo nominal, né, que traz um verbo de ação e uma característica atribuída ao sujeito. Vamos conhecer agora esse predicado verbo nominal. Leio a tira. Cheguei.
Observem também as expressões dos personagens, né? O primeiro personagem, ele está bem sisudo, né? A cara de bravo. Diz, cheguei. O segundo personagem diz, putz, cara invocado. Ele responde, isso mesmo, eu cheguei invocado. Então, o predicado do verbo nominal, ele é um pouco mais complexo, né? Porque ele possui, né, dois núcleos. O núcleo do predicado verbal. Então, o predicado verbo nominal, ele é um pouco mais complexo. Porque ele traz, né, duas palavras importantes, ou seja, dois núcleos, né, dele, que é um núcleo verbal e outro nominal, ou seja, um verbo de ação e um nome que atribui uma característica ao sujeito, né? Como eu disse, ele é formado por um verbo significativo mais o predicativo, né? Então, o predicado do verbo nominal nos dá duas informações sobre o sujeito, uma ação e um estado. O núcleo do predicado do verbo nominal é o verbo e o predicativo, né? Ou seja, o nome. Nesse caso aqui nós temos eu cheguei invocado, né? Qual é o sujeito? Qual é o ser? A qual a informação se refere? Nesse caso, o eu, né? Cheguei invocado é o predicado. Cheguei, ele é um verbo que expressa ação, né? E invocado é o predicativo. Está atribuindo uma característica atribuída ao sujeito, né? Então, aí, nós temos no predicado dois núcleos, que é o verbo e o nome, né? Como aqui o verbo é de ação, logo o predicado é verbo nominal, certo? Não possui um verbo de ligação nesse caso, certo? Nós iremos agora para o nosso livro didático, certo? Vocês vão pegar aí o livro didático de vocês na página 58. Leia as orações. Letra A. Adolescentes lideram ranking no uso de celulares e internet. B. O mundo real se confunde com o mundo virtual. C. A família é e sempre deve ser o ponto seguro para o adolescente. D. Os pais precisam dar o exemplo. E. Muitos pais trabalham fora de casa. F. O profissional está qualificado para orientar os pais. E G. Na sua idade, eu era estudioso, disciplinado, bem educado. Separe as orações que você leu em duas colunas de acordo com a informação expressa pelo predicado. A ação ou atributo, né? Característica, qualidade, estado, ou modo de ser do sujeito. Então, na primeira coluna, vocês vão colocar a ação ou atributo, né, do sujeito. Na primeira coluna, vocês vão colocar na primeira coluna, vocês vão colocar a ação expressa pelo sujeito e na coluna 2, o atributo dado ao sujeito, né? Na coluna 1, nós temos A, B, D e E. E na coluna 2, C, F e G. Questão 2. Leia as informações do quadro a seguir. Quando o predicado expressa uma ação, o verbo é a palavra mais importante desse predicado. Quando o predicado expressa um atributo do sujeito, a palavra. Leia as informações do quadro a seguir. Quando o predicado expressa uma ação do sujeito, né? O verbo é a palavra mais importante desse predicado. Quando o predicado expressa um atributo do sujeito, a palavra expressão com valor adjetivo que expressa esse atributo é a mais importante do predicado. Nesse caso, o verbo tem como função ligar o sujeito ao seu atributo. Por isso, dizemos que se trata de um verbo de ligação. Responda. Que ações são expressas pelos verbos nas orações que você copiou na coluna 1? Nós temos os verbos liderar, confundir, precisar e dar. Que verbo de ligação aparece nas orações que você copiou na coluna 2? Verbo ser e estar. Agora, identifique nas orações da coluna 2 os atributos que os verbos de ligação estão ligando aos seus respectivos sujeitos.
o porto seguro para o adolescente, né? Qualificado, estudioso, disciplinado e bem educado. Três, leia as orações abaixo, identifique o verbo de cada uma delas e em seguida classifique o predicado. O uso desmedido da tecnologia e sem controle dos pais pode incentivar o bullying. Primeiro vamos identificar o verbo. Qual é o verbo? Nós temos aí uma locução, né? Pode incentivar. Nesse caso, o predicado ele é verbal, né? Porque ele expressa uma ação do sujeito. O uso excessivo da tecnologia por adolescentes pode levar ao desenvolvimento de características como comportamento antissocial. Qual é o verbo? Pode levar. E o predicado, novamente, verbal. A menina fica horas pendurada no telefone. Qual é o verbo? Fica. Né? Nesse caso aí, não temos um verbo de ação. Então, o predicado, nesse caso, ele é nominal. Ele nunca me escuta. Qual é o verbo? Escuta. Né? Nós temos um verbo de ação e o predicado verbal. A adolescente saiu chateada de casa. Qual é o verbo? Saiu. Né? Sair é um verbo de ação. Mas nós temos, nesse caso, um verbo de ação e um atributo dado ao sujeito, que é adolescente. Então, nesse caso, o predicado ele é verbo nominal. Certo? Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender, né, a diferença entre os três tipos de predicado, né? Aliás, rever, né, e revisar, porque já estudaram nas séries anteriores. E na próxima aula nós iremos praticar um pouco, né, para que vocês possam realmente concretizar aquilo que vocês aprenderam. Fiquem em paz e até a próxima.